A placa-mãe é a principal placa de seu computador, ou seja, é um elemento-chave no sistema que permite a conexão de todos os demais componentes, tais como placas controladoras de discos e vídeo, placas de som, dentre outras placas secundárias, além dos pentes de memória RAM e chips, enfim, todos os elementos essenciais para o funcionamento do computador. Algumas placas-mãe, como as atuais, possuem, além dos slots para conexão de placas de expansão, interfaces on-board, ou seja, um recurso para a conexão de componentes externos, dispensando a placa de extensão ou controle destes componentes. Por exemplo, nesta placa-mãe apresentada, não é necessário encaixar a placa de som no slot PCI, já que ela é um de seus componentes on-board. Placas mais antigas, como as do 386 e 486, por exemplo, vinham com o processador soldado no soquete, o que impedia a atualização do sistema para um processador mais potente. Hoje em dia, com a utilização do soquete do tipo ZIF, é possível ter um computador mais rápido somente com a troca do processador. Pentes de memória estão conectados através de slots específicos, podem ser adicionados para melhorar ainda mais a performance de seu computador. Estes pentes fazem parte da memória RAM, memória de acesso aleatório, a qual aumenta a velocidade de processamento do sistema à medida que é acrescida com a fixação de novos pentes. É muito importante também que o ventilador do processador, chamado cooler, esteja em perfeito funcionamento, pois, do contrário, pode comprometer seriamente o funcionamento da máquina e até mesmo queimar o processador, o que lhe traria despesas extras, além da provável perda de dados. Se o sistema começar a ficar totalmente instável, não importando o que se faça, desconfie do cooler e faça um teste de verificação. Abra o gabinete da CPU e ligue o computador. Se o cooler não funcionar no momento em que o micro for ligado, desligue-o e faça a troca do ventilador o mais rápido possível. Para não forçá-lo, é bom usar uma pasta térmica, que deve ser colocada entre o cooler e o processador. Neste local encontram-se as interfaces do tipo IDE para a conexão de unidades de disco rígido, disco zip, CD-ROM, fitas DAT e ainda DVD. Numa placa do tipo on-board existem normalmente duas interfaces IDE, a primária e a secundária. Cada uma pode controlar até 2 dispositivos ao mesmo tempo. Conclui-se então que uma placa como esta pode suportar até 4 dispositivos IDE. Separadamente, uma placa on-board possui uma interface controladora específica para unidades de discos flexíveis ou disquetes. Assim, as IDEs não correm o risco de sobrecarga, mesmo porque foram projetadas para controlar unidades cujos discos possuem capacidade de armazenamento incomparavelmente maior do que a dos disquetes. Periféricos internos são todos os dispositivos instalados no interior do gabinete e que, de alguma forma, são conectados à placa-mãe via slot ou interface. A interface, por sua vez, é um circuito eletrônico inserido num chip, que pode estar localizado diretamente na placa-mãe ou numa placa de expansão. Os periféricos internos mais comuns são disco rígido ou HD, drives de disquetes, CD-ROM, DVD e fax modem. A configuração do clock da CPU é determinada pelo modelo da placa-mãe utilizada. Os modelos atuais configuram automaticamente o clock suportado pela CPU e pelo barramento de memória. Somente placas-mães produzidas antes de 2001 ainda necessitavam de configuração manual do clock. Para que você entenda com mais facilidade, vamos usar como exemplo a placa-mãe M577 fabricada pela PC Chips. Esta placa utiliza barramento de memória PC100, suporta CPUs Pentium P54C e P55C MMX e opera com até 350 MHz. Seu barramento de memória pode operar em 66 ou 100 MHz, independentemente do clock escolhido para a CPU. Nesta placa, a programação do fator multiplicador e do clock externo é feita pelos jumpers JP5 e JP9, respectivamente. Observe agora em seu vídeo alguns exemplos de configuração. É importante relembrar que este tipo de informação só pode ser obtido com segurança no manual da placa-mãe utilizada. Jamais tente configurar uma placa-mãe sem ter o manual em mãos.
O termo upgrade está diretamente relacionado em português às expressões melhorar a qualidade e elevar o nível. Em uma única palavra, podemos traduzi-lo como atualizar. E é isso que acontece quando você substitui alguns itens de seu computador a fim de melhorar sua performance, aumentando sua velocidade de processamento. Entre os elementos que mais requerem atualização, podemos citar memória RAM, processador e disco rígido. A expansão da memória RAM, ou seja, a adição ou substituição dos pentes de memória, é o upgrade mais comum entre os usuários. A colocação é simples, mas exige certos cuidados para não danificar os encaixes dos soquetes e também as próprias plaquetas ou pentes. O limite máximo de memória que um computador pode ter depende do modelo da placa-mãe utilizada, ou seja, da capacidade de seu chipset. Algumas não permitem mais do que 512 MB de memória RAM. Outras permitem que se atinja a casa dos 4 GB. Por exemplo, as placas-mães Shuttle AV40 e AV40R utilizam um chipset que reconhece memória DDR-SD-RAM, com capacidade máxima para 1.5 GB. Já uma placa-mãe modelo PC100 aceita, no máximo, 768 MB. Antes de fazer o upgrade do processador, é preciso saber que modelos a placa-mãe utilizada aceita. Esta descrição pode ser encontrada no manual da placa, ou mesmo por meio de consultas a sites especializados na internet. Vejamos um exemplo de como substituir o processador de um computador cujo soquete seja do tipo ZIF, comum em equipamentos Pentium. Com o computador desligado, inclusive da tomada, e o gabinete já aberto, retire com cuidado o cooler. Ele é fixado através de presilhas. Aperte essas presilhas para soltá-lo se necessário. Em seguida, levante a alavanca ao lado do soquete, liberando o processador. Puxe o processador para cima até que esteja completamente livre. Coloque o outro processador de forma que a marca do pino 1 coincida com a marca no soquete. Pressione até encaixar. Abaixe a alavanca para que o componente fique fixo ao soquete. Feche o gabinete, religue o computador e experimente sua nova configuração. É bom salientar que a troca de um processador não envolve só estes passos. Por exemplo, não se pode também tão simplesmente trocar o processador de um Pentium 3 para o Pentium 4. Neste caso, é necessário trocar a placa-mãe para uma adequada a este último processador. A substituição de um HD também não exige uma técnica específica, apenas todo o cuidado para não ser danificado. Veja um exemplo. Com o computador desligado também da tomada e o gabinete aberto, desencaixe primeiramente os cabos que estão conectados na parte de trás do HD. Use uma chave Phillips para remover os parafusos que prendem o HD em cada um de seus lados. Retire-o devagar, com cuidado para não danificá-lo. Coloque o novo HD na mesma gaveta onde se encontrava o anterior. Parafuse-o para fixá-lo. Reconecte os cabos da mesma forma que estavam conectados ao outro HD. Feche o gabinete e religue o computador. Geralmente, quando se troca um HD, o computador já o reconhece e faz automaticamente suas configurações. O que torna-se necessário a partir de agora é formatar o novo HD com os comandos fdisk e format, antes de instalar o sistema operacional e os demais aplicativos. Caso tenha alguma dúvida, consulte os tópicos de inicialização e formatação do disco rígido no fascículo 3 deste curso.